Olá, é com satisfação que estamos mais uma vez juntos para estudarmos um assunto extremamente relevante, a liberdade de consciência. Você já presenciou em uma classe um professor dando bronca nos alunos e aí os alunos não absorvendo a bronca? É mais ou menos assim, o professor está dando bronca e os alunos falam, tá vendo, fulano, é para você. O outro fala, não falei, Marcelo. Então ninguém absorve a bronca, sempre desvia. Nós, seres humanos, infelizmente temos essa característica. Não só como pessoa, mas também como denominação. Tudo que aparentemente nós lemos na Bíblia, no Espírito de Profecia, como denominação, nós aplicamos mais às outras religiões do que a nós. Eu pergunto, os escritos de Ellen White, foi escrito para outras religiões ou foi para a denominação adventista do sétimo dia? A Bíblia foi escrita para o povo de Israel, as advertências, ou é para os de fora? Os de fora a gente tem que levar o Evangelho, mas as advertências é para o povo de Israel. Então nós vemos que esse é um dos maiores equívocos da história. Digamos, a ilusão do século, aplicar todas as advertências às outras pessoas e não a si próprio, não absorver. Aparentemente faz um estudo completamente inútil, porque as advertências aplicam para os outros e não aprende o que deveríamos aprender. Exemplo, segundo Timóteo 3. Segundo Timóteo 3, tem algumas advertências que a maioria das pessoas aplica no geral, generaliza no geral. E é mais para o povo de Deus do que para o povo de fora. Isso lá fora é normal, agora dentro de nosso povo, sem amor para com os bons, é uma triste, uma trágica realidade. E quando uma pessoa, ela começa a fazer tudo correto, tem uma vida em mais comunhão com Deus, logo já vem alguns apelidos pejorativos, como perfeccionista, santarrão e etc. E consequência disso, no verso 4, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do deleite do que amigo de Deus. Eles traem nas comissões, nas reuniões, ficam caluniando, falando mal por trás, falando coisas que as pessoas não falam. E é uma trágica história. E você convida as pessoas para ir na sua casa para uma festa, eles vão. Agora para um estudo bíblico eles não vão. São o quê? Mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. No verso 5, tendo aparência de piedade, mas negando eficácia, também afasta-te desses. Então tem muitas pessoas que, infelizmente, pregam a verdade presente, até a fé de Jesus. Porque a denominação não prega a fé de Jesus, prega só a lei de Deus. Mas tem pessoas que pregam as 3 mensagens angélicas, até a fé de Jesus. Tem uma aparência de piedade, mas nega a eficácia. Qual que é a eficácia? É uma pessoa maldosa, é uma pessoa áspera, uma pessoa rude. Foge também desses. Esses também, não estão de acordo com a palavra de Deus. Esses também tentam forçar a consciência dos outros. Não só a denominação, mas tem uma classe de pessoas que faz o que é correto, eles são joio, e tentam forçar a consciência dos outros. Me acompanhe no verso 7. Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. É impressionante como que fica preso a um contexto e não entende as ferramentas. Exemplo, nós vamos fazer uma plantação de feijão. O mesmo maquinário que usa para plantação de feijão, o trator, a grade ali, vários dos maquinários que usa para plantação de feijão, também se usa na plantação de soja. Ah, não, vão ter que comprar outro maquinário, porque a plantação de feijão é uma coisa, de soja é outra, mas a terra é a mesma, a grade é a mesma. Então, vários conceitos, várias filosofias, vários dogmas que a irmã White apresenta para a educação, serve para outras áreas da vida. E não querendo se comprometer muito com a verdade, o que mais existe é isso. A única hermenêutica que Deus aprova é aquela que está escrito, e não a que o homem especula. Um pouco aqui, um pouco ali. Me acompanhe no verso 8. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e repróprios quanto à fé. A hermenêutica, a teologia, hoje está servindo para quê? Para obscurecer o entendimento. Eu tenho a citação e a pessoa pode me pedir que eu não vou apresentar para não ficar muito extenso o texto. Então nós vemos que Jambres, ele era povo de Israel literal. Isso aí se aplica mais ao Israel moderno e não aí ao
geral, né? Como se diz o outro. E eles resistem à verdade. E é justamente o que acontece hoje. Resistem à verdade. Faz um malabarismo para adaptar a mensagem aos gostos pessoais e não a um claro assim diz o Senhor. Me acompanhe no verso 12. E também todos os que plenamente querem viver em Jesus Cristo padecerão perseguições. Você quer viver com Cristo? Não vai ser mil maravilhas, não. O pessoal vai ficar impressionado com a sua vida. Não é todo mundo que vai ficar impressionado. Vai aparecer o que é perseguições. Quem vai ficar impressionado com a vida são aquelas pessoas que já entregam a vida a Cristo, seja em outras religiões, mas já têm um comprometimento com Cristo. Esses ficam impressionados. Agora, pessoas que querem ter um relacionamento com Cristo interesseiro, só deseja a vida eterna, mas não deseja carregar a cruz de Cristo, negar-se a si mesmo, esses vão ser os perseguidores. E isso é a maioria absoluta dentro da denominação de Deus. Me acompanhe no verso 17. O resultado de tudo isso. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A palavra perfeito assusta muitas pessoas como a palavra impecável, sendo que são coisas simples. Nós devemos ser perfeitos em nossa esfera. Impecável é estar em dias com Deus. Pronto, está impecável, tem dias com Deus. Uma pessoa se arruma para ir a uma festa de casamento, ele está impecável. Quer dizer que se ele cair na lama, ele não vai se sujar porque está impecável? Não, não. Se caiu, se sujou. Uma pessoa impecável peca, pode cair. E se cair, pode se perder. E ela esteve, por um momento da vida dela, impecável. Esteve o quê? Em dias com Deus. E as pessoas fazem ideia fantasiosa. Aqueles absurdos, só para criticar as pessoas que estão em dias com Deus. Este é o 6º vídeo da série Leigos. É o término do assunto que abordamos no 5º, a liberdade de consciência. Hoje, se uma pessoa está em dias com Deus, se ela está testemunhando a favor da verdade, está advertindo o povo de Deus contra os perigos que está nos assaltando, nós é tido como inimigos da igreja. Isso está escrito no Espírito de Profecia, tem a citação, não vou apresentar para não tomar muito tempo, mas um exemplo, o rei Acabe. O rei Acabe chegou a Elias e falou: és tu o perturbador de Israel? Quem realmente era o perturbador de Israel? Era Acabe e sua família. E hoje a liderança é o maior perturbador da igreja. E eles julgam que aquelas pessoas que estão sendo reparadores de brecha e restaurador de veredas, porque não tem um comprometimento com a palavra de Deus. Hoje, por exemplo, se uma pessoa defende a doutrina pós-lapsariana, ele é tido como inimigo da igreja, ou a perfeição cristã. Não contraria em nada nem o manual da igreja, nem a Bíblia, nem o Espírito de Profecia. Mas por que acontece isso? Porque a liderança quer obrigar, quer impor, dominar a consciência da pessoa. E Deus nos deu livre-arbítrio. A nossa consciência não deve ser dominada por seres humanos, e sim só pela palavra de Deus, por um claro assim diz o Senhor. Hoje, por exemplo, ir na denominação virou um absurdo. É quase impossível não transgredir o sábado frequentando uma igreja. As músicas que colocam são completamente mundanas. Meu avô, que tem 80 anos de adventista, você coloca uma música atual para ele, das que passam na escola sabatina, no culto divino principalmente, ele manda tirar. Porque essas músicas, 30 anos atrás, se ouvia só em baile e discoteca, em festas completamente mundanas, pagã. A pessoa se sente mal, a pessoa que está com Cristo, ouvindo uma música pagã. Mas o que acontece? Nós estamos adormecidos e não entendemos a seriedade da santidade do templo. Todos nós vamos ter que enfrentar perseguições, ou a ira do Cordeiro, no futuro que será muito pior, morte eterna, ou a ira do dragão hoje, para demonstrar de que lado nós somos. Me acompanhe no grande conflito 593, segundo parágrafo. A toda alma virá inquiridora prova. Obedecerei a Deus de preferência aos homens? A hora decisiva está mesmo agora às portas. Então, nossos pés firmados na rocha da imutável palavra divina, estamos preparados para permanecer firme em defesa dos mandamentos de Deus e da fé de Jesus? Nós devemos permanecer firmes em defesa do quê? Só dos mandamentos de Deus? Não, da fé de Jesus também. Hoje se prega muito a fé em Jesus. É coisa diferente.
Por que diferente? A fé em Jesus, Cristo venceu e eu não preciso vencer. Nada do que eu faço é interessante para a minha salvação. Tudo Cristo já fez na cruz do Calvário. Generaliza muito, deixa uma coisa muito incoerente e inconstante. Se tudo que eu preciso fazer Cristo já fez, então todo mundo vai se salvar, porque alguns vão se perder. Para que religião então? Tudo já fez, nada do que eu fiz interessa. É a religião mais incoerente que existe, e as pessoas, milhões, eu fico indignado, fico impressionado que milhões de pessoas, até inteligentes, estão caindo nesses enganos. Será que a fé de Jesus, ela realmente não é pregada na denominação adventista do sétimo dia? Me acompanhe em Mensagens Escolhidas, volume 3, página 172, segundo parágrafo. A mensagem do terceiro anjo é a proclamação dos mandamentos de Deus e da fé de Jesus Cristo. Os mandamentos de Deus têm sido proclamados, mas a fé de Jesus Cristo não tem sido proclamada pelos adventistas do sétimo dia como de igual importância. A lei e o evangelho andando de mãos dadas. A fé de Jesus é o evangelho de Cristo. Cristo tem poder de nos transformar e de nos manter impecáveis, manter puros, manter perfeitos, como está em Judas 24. Essa é a fé de Jesus. Não a fé em Jesus que Cristo vai completar e vai aceitar um serviço, uma entrega meia boca para Ele. Isso não é, isso é fé em Jesus. E isso que nós precisamos pregar e levantar em defesa dessa verdade. Me acompanhe em Testemunho Seleto, volume 3, 315, segundo parágrafo. Ao recapitular nossa história passada, havendo revisado cada passo de progresso até o nosso nível atual, posso dizer, louvado seja Deus, ao ver o que Deus tem realizado, encho-me de admiração e de confiança na liderança de Cristo. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira com que o Senhor tem nos guiado em nossa história passada. Quem continua liderando o povo de Deus? Cristo. Nada devemos temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos como Cristo tem guiado o povo no passado. Como que ele tem guiado o povo no passado? Acaso os descendentes de Sete entraram todos na arca? Acaso os descendentes de Sete defenderam Noé? Ou também zombaram dele? A igreja de Deus na época era os descendentes de Sete. Na cruz, quando Cristo veio, acaso o povo de Deus, a denominação, defenderam ele, estava do lado dele, pregaram reavivamento e reforma, confiança em Cristo, ou eles fizeram ao contrário, entregaram Cristo para os romanos? Como Deus tem guiado? Deus tem feito colocado a denominação acima da verdade? Nós devemos não nos esquecer de como Deus tem guiado o seu povo no passado. Hoje a salvação é individual. O que pode ser dito em uma época não pode ser dito em outra. Muitas das coisas que Ellen White falou para as pessoas daquela época, em que a igreja estava no fervor, em que a denominação estava começando, não pode ser dito hoje, em que a denominação está como abuso de autoridade, querendo dominar a consciência das pessoas e não conscientizar, e não apresentar uma verdade, mas dominar a força. Misael, mas hoje é diferente da época de Cristo, nós temos evidências disso. As pessoas acham que tem evidências de que hoje vai ser diferente da época de Cristo, que a igreja está prestes a cair, mas não cairá. Confunde igreja com denominação. A igreja não cairá, porque a igreja é constituída por pessoas fiéis, como a gente viu no vídeo, definição de igreja, naqueles textos que estão lá. Agora, a denominação é constituída sobre o homem, a denominação sempre cai. Infelizmente, sempre aconteceu isso no passado e acontece hoje. Por isso que nós devemos confiar em Deus e não em homens. Veja o que está escrito no Grande Conflito, 596, primeiro parágrafo. O espírito que atuava naqueles sacerdotes e príncipes é ainda manifesto por muitos que fazem alta profissão de piedade, recusa-se a examinar o testemunho das Escrituras concernente às verdades especiais para esse tempo, aponta para o seu número, riqueza, popularidade e olha com desdém para os defensores da verdade, sendo esses poucos, pobres e impopulares, tendo uma fé que os separa do mundo. Nós vemos que as pessoas se recusam a aceitar isso. Aquela passagem que está lá, que fala que teremos toda uma igreja reavivada, não, nunca haverá tal tempo. Eles ignoram, se apegam à mensagem parcial, mensagem que a irmã White falou para a época dela, se apegam, aplicam para hoje.
Ou então essas passagens, por exemplo, aplica para povo de fora. Que espírito que atuava nos sacerdotes, não está falando nos gentios, está falando nos sacerdotes. Aponta para a popularidade, por exemplo, somos 20 milhões em todo mundo. Olha com desdém, imagina se Deus estivesse com esse pouco que causa mais divisão. Cristo falou, eu vim trazer espada. É pai contra filho, filho contra pai. Será que, união com pecado é vontade de Deus? E Cristo, ele preveniu isso. Vamos ver no Grande Conflito 596, segundo parágrafo, continuando. Cristo previu que o fato de acatar da autoridade a que se entregavam os fariseus e escribas não cessaria com a dispensação dos judeus. Isso não cessou lá. Isso ocorre hoje. Com o olhar profético viu a obra de exaltação da autoridade humana. Olha, veio lá de cima, como de cima é do céu, não é? O pastor não está lá em cima, o ancião, o presidente da associação veio lá de cima é do céu, lá de cima somos todos iguais, e colocam a autoridade humana superior à autoridade de Cristo. E com que finalidade? Reger a consciência, o qual tem sido para a igreja, para a denominação, uma terrível maldição. Em todos os tempos, suas tremendas acusações aos escribas e fariseus, bem como as advertências ao povo, para que não seguisse aqueles guias cegos, foram registrados como aviso às gerações futuras. Então, assim como era no povo de Israel, assim é hoje. E Deus deixou o aviso para nós. A palavra de Deus está superior a qualquer denominação. E a igreja é constituída por pessoas fiéis. Faça parte da igreja de Cristo. E não de um grupo de fanáticos que defende uma denominação e coloca a autoridade humana superior à palavra de Deus. Infelizmente, hoje, a denominação está tentando dominar a consciência das pessoas, tirando aqui até o desejo de ir e vir. E eu já vi muitas vezes falando, se você for ao Congresso MV, vai ser expulso. Imagina que absurdo. E eu fui no Congresso MV, e lá tem mais respeito pela palavra de Deus do que na maioria absoluta dos templos aonde eu vou visitar. Por que é proibido ir lá? Pouca coisa, Às vezes tem um exagero, mas a gente tem que tolerar. Agora, não tem nada tão comprometedor como existe na denominação, por exemplo. Então, não tem absolutamente nada a ver você tentar proibir a denominação, proibir a pessoa de ir a um congresso MV. É um absurdo. Agora, quem rege a consciência não são só os líderes. Muitas pessoas que se vestem bem, muitas pessoas que pregam as 3 mensagens angélicas, a fé de Jesus, infelizmente desejam reger a consciência dos outros. Coloca-se como parâmetro a esfera dela, porque nós precisamos ser perfeitos em nossa esfera. E quem conhece a nossa esfera é só Deus. Guilherme Miller, por exemplo, aparentemente rejeitou o sábado, rejeitou a alimentação e ele morreu salvo. Então, nós não devemos julgar as pessoas. Existem coisas que às vezes a gente aprende que é errado, mas a outra pessoa não entendeu, não aprendeu. E ela é fiel naquilo que ela aprendeu. E quem sabe se ela está sendo fiel naquilo que aprendeu ou não. Ou se ela está rejeitando. Isso é algo pessoal entre a pessoa e Deus. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa, para vir para a igreja, algo claro, notório, não tem para onde ir, é só porque o pessoal negligencia mesmo na evangelização. Café é prejudicial à saúde. Pronto, acabou. Café não se deve tomar. Café é pecado. Consumir essa bebida. E com o tempo ela vai estudando mais sobre o viver saudável, os 8 remédios da natureza, e ele entende que nenhuma bebida torrada é bom para a saúde, é prejudicial também. Então ela não vai tomar, por exemplo, cevada mais, porque cevada é uma bebida torrada. Para que vai tomar cevada, Não é tão saudável, ela é prejudicial em menos grau que o café, em menor grau que o café, ela é prejudicial à saúde, é prejudicial. Mas, o que acontece com uma pessoa extremista? Ele começa a julgar aquela pessoa que consome café, que consome cevada, como se fosse tão prejudicial, tão abominável perante Deus como uma pessoa que consome café. A pessoa come cevada, é um mundano, e quer forçar aquela pessoa. Não, se fosse um verdadeiro fiel, não consumia cevada. Ninguém sabe
da esfera daquela pessoa. Ela não entendeu ainda, mal entendeu do café, como que vai entender da cevada? A cevada já é uma coisa particular, não pode ser tido como regra de fé. E isso que acontece com muitas pessoas extremistas. E aí a denominação, Satanás, aproveita dessas pessoas que são câncer e generaliza como todos que estão advertindo fosse da mesma categoria desses extremistas. Infelizmente, o objetivo de Satanás desta maneira está sendo alcançado por causa de umas pessoas que fazem reforma de saúde, que pregam a fé de Jesus, mas essas pessoas são extremistas, também querem brutalmente a consciência dos outros, e aí os líderes focalizam neles para não absorver nenhuma advertência contra os pecados da denominação. Desta maneira, o objetivo de Satanás está sendo alcançado. Me acompanhe no Grande Conflito 595, segundo parágrafo. Satanás se esforça constantemente para atrair atenção para o homem em lugar de Deus, induzir o povo a olhar para os bispos, pastores, professores de teologia como seus guias, em vez de examinar as Escrituras, a fim de, por si mesmo, aprenderem seu dever. Então, dominando o espírito desses dirigentes, pode influenciar multidões de acordo com sua vontade. Então, dessa maneira, chama atenção para os líderes e, dessa forma, as pessoas confiam no líder ao invés de Deus, coloca como se a denominação fosse superior à palavra de Deus, como se fosse infalível, maior do que a nossa consciência. O que acontece? A nossa consciência também ela deve ser regida pela palavra de Deus, com certeza. Nós devemos examinar por nós mesmos. E tudo aquilo que vemos, tudo aquilo que comemos, tudo aquilo que assistimos, isso influencia na nossa consciência. Se uma pessoa se alimenta mal, ela nem consciência sadia tem. Então é interessante cuidarmos de nossa consciência. A frequência de uma pessoa na denominação, no templo, na época de White poderia, mas hoje não deve ser tido como prova de fé. A pessoa não frequenta mais a igreja, ela não é mais um cristão. Não, às vezes ela não é um igrejeiro, mas às vezes ela é uma cristã. De repente muito melhor do que quem frequenta, porque quem frequenta está vendo os absurdos e está ficando tranquilo. Então vamos ver, no Grande Conflito 595, primeiro parágrafo. Mas Deus terá sobre a terra um povo que mantém a Bíblia e a Bíblia só como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. As opiniões de homens ilustrados, as deduções da ciência, os credos ou decisões dos concílios eclesiásticos, tão numerosos e discordantes como são as igrejas que representam a voz da maioria. A denominação representa a voz da maioria, e não a palavra de Deus, e não a igreja de Deus. Nenhuma dessas coisas, nem todas em conjunto, deveria considerar-se como prova em favor ou contra qualquer ponto de fé religioso. Antes de aceitar qualquer doutrina ou preceito, devemos pedir em seu apoio um claro assim diz o Senhor. A associação votou, está pronto, já podemos aceitar. Não, temos que ver, está de acordo com a palavra de Deus ou não. Através de oração devemos procurar examinar se está de acordo com a palavra de Deus ou não, de forma individual. Não ficar confiando em nossas opiniões também. Nós devemos orar e confiar no assim diz o Senhor. E infelizmente os líderes hoje estão invadindo, forçando a consciência das pessoas, tirando até o direito de ir e vir. Isso acontece até em casas. Os pais, eles não educam os filhos, eles dominam os filhos, forçam a consciência, não cultiva a consciência ali de acordo com a palavra de Deus, não, mas querem dominar a força. E isso não é, um seguidor de Cristo não age dessa maneira. Vamos ver em Grande Conflito 597, primeiro parágrafo. Seja qual for a ligação, paternal, filial, conjugal ou social, o efeito é o mesmo. Os inimigos da verdade exercem sua força no sentido de reger a consciência, as almas postas sob o seu domínio. Não têm coragem ou independência suficiente para obedecer às suas próprias convicções do dever. Então, muitas pessoas, muitas ovelhas, coitado, não têm coragem de ser fiéis à sua consciência e deixam ser regidas pela consciência de outras pessoas. Isso é um mal do século. Isso é terrível.
Então vamos orar e vamos lutar, não permitir que isso aconteça. Vamos lutar contra isso, contra esse terrível engano de Satanás que está levando muitos para o caminho do erro. Existe a ideia de que nós devemos ficar calado, não, tem que deixar na mão de Deus, fica quieto. E existe a ideia até que Cristo era uma pessoa muito pacata, assim, sabe? Não, Cristo ele pegou o chicote, virou a mesa e expulsou os mercenários do templo. Nós não devemos ficar calados. Esse negócio de querer forçar a pessoa a ficar calado, isso não é coisa de Deus, é coisa do inimigo. Elias não ficava calado, João Batista não ficou calado e o próprio Cristo não ficou calado. Mas minhas opiniões não adianta, temos evidências. Me acompanhe no Grande Conflito, página 616, segundo parágrafo. Assim, ao aproximar-se o tempo de angústia, devem os seguidores de Cristo esforçar-se por colocar em uma luz conveniente perante o povo, a fim de desarmar o preconceito e remover o perigo que ameaça a liberdade de consciência. Irmãos, devemos ser fiéis à nossa consciência e não devemos permitir que nenhuma pessoa ameace nossa liberdade de consciência. Hoje não está sendo nem ameaçado, está sendo manipulado a liberdade de consciência, está sendo desrespeitado a consciência das pessoas por coisas simples que não está nem no manual da igreja, estão expulsando da denominação. Então nós devemos levantar firmemente a bandeira da verdade e não ficar apoiando de forma omissa, por omissão. Devemos levantar. Eu convido a você, vamos lutar em prol da liberdade de consciência. Este é apenas um resumo. Se você quiser todas as passagens, nos procurem. Obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro. I was walking down the road of life.